Muito boa tarde a quem nos segue no 11 Médios. Hoje temos connosco o Maniche, médio da equipa do Futebol Clube do Porto, que estamos a analisar durante esta semana e cujos jogos estão a ser transmitidos no canal 11, um a cada dia durante estas 2 semanas. Se pode acompanhar os jogos, todos os jogos da Liga dos Campeões desse Futebol Clube do Porto 2003-2004. Em primeiro lugar, quero agradecer-te, Maniche, estares aqui connosco para quem nos segue também no 11 Médios. Como te disse quando fiz o convite, o objetivo é fazer uma análise a essa equipa, agora que temos aqui um distanciamento de mais de 15 anos, e particularmente eu, que era um miúdo naquela altura, hoje sou treinador de futebol e analiso o jogo de uma forma completamente diferente, mas acredito que tu próprio também vejas algumas coisas de forma diferente. Portanto, muito obrigado pela tua presença. Vou começar por ler aqui umas palavras que eu acredito que tu sabes quem é que as disse. Em 2000 conheci um miúdo rebelde. Em 2004 era um dos melhores médios do mundo. Porquê? Porque nunca deixou de ser rebelde, espontâneo, genuíno, e a sua humildade abriu para o conhecimento e a interpretação do jogo. Hoje, passados tantos anos, continuo à procura de Maniche, e a verdade é que tenho muitas dificuldades em encontrá-los. Era um 8, o melhor amigo do 6 e o parceiro do 10. Defendia como um 6, atacava como um 10. Era um 8 top. Jogava como treinava e treinava como jogava. Quem é que disse isto? José Mourinho, antes de mais, boa tarde, é sempre um gosto falar contigo. Foi o Mourinho, de facto, foi um treinador que marcou-me bastante a todos os níveis, na minha caminhada, até eu acabar a minha carreira, porque mesmo não sendo treinado por ele, obviamente falávamos algumas vezes e partilhávamos algumas ideias também no sentido de melhorar cada vez mais a minha performance, mas sim, foi um treinador importantíssimo. Fui dos poucos a ser treinado por ele em 3 clubes diferentes, Benfica, Porto e Chelsea, numa primeira fase difícil, em que ele chega ao Benfica também numa conjuntura extremamente difícil, com muitas mudanças também. Mesmo assim, enquanto ele lá esteve, as coisas correram ou começaram a correr melhor do que aquilo que estava. Notava-se aí já que era um treinador referenciado, porque abdicámos de fazer treinos físicos sem bola e aí passámos a ter treinos físicos com bola. Já aí ele trazia métodos inovadores e que nós, como jogadores, gostamos de estar sempre em contacto com a bola e não correr só por correr, e ele trazia já isso na bagagem. Para além disso, trazia também uma confiança que até então é bem patente na sua personalidade. A confiança é essa que ele tem nele próprio, transporta para os seus jogadores, e ao mesmo tempo a responsabilidade que ele dá aos mesmos, porque acho que é assim que tem que ser. O jogador tem que ser responsável pelo marcador quando se fala em bolas paradas, e nós marcávamos muito homem a homem, não marcávamos à zona nesses mesmos lances de bola parada, e ele dava essa responsabilidade. E não só, já aí, só para tu ver, João, que ele já nos dava no Porto, quando falo agora no Porto, já nos dava para casa à quarta-feira tipo um dossiê, digamos assim, de 4 ou 5 folhas, para nós estudarmos o adversário e ao mesmo tempo o jogador direto na qual nós iríamos passar a enfrentar mais a fundo. Por isso era um método já bastante à frente do que aquilo que se usava antigamente. Tu falaste logo aqui de várias coisas que eu queria falar mais de forma ao pormenor, portanto vamos por partes. Falaste nos treinos, na forma como o trabalho físico passou a ser feito com bola e não de forma descontextualizada, aquilo que são alguns princípios da periodização tática. Tu também chegaste a ser treinador, depois também vamos falar depois um pouco disso, também deverás estar por dentro disto que estou a falar. Ele trouxe métodos que vocês ainda não tinham tido com outros treinadores. Vocês aceitaram bem esses métodos ou houve alguma desconfiança? Não houve, de maneira alguma. Desde o primeiro momento nunca houve desconfiança, porque pelo contrário, houve acima de tudo ainda mais confiança
eu costumo dizer, jogadores de 80, de 8 ou 80, passaram a dar 100% de um potencial, digamos, bruto daquilo que por vezes as pessoas diriam que este jogador como Mourinho não chegaria ao top ou nunca passaria de um bom jogador para um grandíssimo jogador ou para um excelente jogador. E essa confiança que nos dava era basicamente nisso, porque ele sabia que um jogador quando joga num grande clube a qualidade tem que ter, depois tem que ser os pormenores que fazem toda a diferença, em termos psicológicos, que era mais isso que ele batia, em termos de comunicação ele era muito bom, porque depois a qualidade técnica dentro do campo, os treinos era tudo à base com bola, os esquemas que ele trazia era sempre diferente, nós acordávamos, não sabíamos aquilo que se queria passar no treino seguinte, mas sabíamos que era com bola e eram treinos que os jogadores gostavam de usufruir. Por isso é que mesmo os jogadores que não jogavam ficavam contentes em trabalhar, porque quiçá mais tarde podiam usufruir exatamente de tudo isso que ele estava a transportar para nós nesse momento. Tu falaste outro ponto que me parece importante e que eu que estou a comentar agora os jogos, a fazer as transmissões com o Miguel Belo no Canal 11, tenho reparado também, nós até já tínhamos comentado isso mesmo, que é a forma como vocês estavam preparados para todos os adversários que vos apareciam pela frente. E falaste no dossiê que ele vos entregava, o que é que esses dossiês diziam? O que é que vinha aí que os outros treinadores antes não vos comunicavam, mas que o José Mourinho de facto tinha o cuidado de passar aos jogadores? Eu acho que a equipa tem que ser um todo, não é só por palavras, tem que ser na prática também. E aquilo que eu disse da responsabilidade e da atitude que ele tinha connosco era baseado nisso que tu agora acabaste de referir. Os dossiês traziam exatamente essa própria responsabilidade, que é tu estudar exatamente a outra equipa, traziam resumos dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada equipa e de cada jogador, trazia esquemas táticos das outras equipas, como é que nós iríamos marcar esses próprios jogadores que queriam estar nesses momentos, trazia, enfim, depois acabava sempre com uma nota de confiança que era tremenda, que era nós fizéssemos exatamente aquilo que temos que fazer, não estou preocupado porque nós vamos ganhar de certeza absoluta. Mas isto também deve-se muito ao companheirismo, a muitas horas que entre nós jogadores passámos juntos. Eu digo que se nós passarmos 7 horas por dia era uma realidade, porque começávamos às 9 da manhã no pequeno almoço e depois do almoço ainda treinávamos, mas era à mesa, mas isso faz com que as equipas também ganhem confiança entre nós, no companheirismo, como te disse, aquela ambição e a dedicação. Depois tem outra realidade, que as pessoas, quando eles jogam de olhos fechados, jogam de olhos fechados porque havia uma cumplicidade entre nós bastante grande e isso é muitas horas juntos, muitas horas de conversa também que faz com que os jogadores conheçam-se uns aos outros também pela forma de estar, o que é que tu tens que saber se o teu colega tem aptidões ou que gosta de pôr uma bola em profundidade ou se gosta antes de jogar no pé, se o jogador é rápido ou o jogador é mais lento, pode não chegar àquela bola e se pôs uma bola no interior, ele faz um movimento para receber. Isso é treinado, obviamente, mas também é muita comunicação entre nós. E nós tínhamos isso, tínhamos uma união tremenda, porque só assim é que se pode conquistar grandes títulos e foi baseado também, obviamente, da qualidade que cada jogador tinha, obviamente foi transportado isso e ajudou em ter muitos portugueses na altura na equipa, penso que eram 9 titulares, penso eu, e os poucos estrangeiros eram estrangeiros com qualidade, lembro do Darley, do Benny McCarthy, do Carlos Alberto, e entre outros, enfim,
com muita qualidade, porque era o conhecimento que o Mourinho tinha no futebol português em ir contratar basicamente jogadores ao campeonato português, deu-lhe essa vantagem também no conhecimento mútuo daquilo que ele queria transportar para o seu futebol. Tu foste treinado pelo José Mourinho em três clubes diferentes e em fases diferentes da tua carreira, mas também na dele. E aquilo que te pergunto, até porque isto fala-se muito agora que ele está a ter resultados menos bons numa mudança do Mourinho. Alguns falam até numa mudança ideológica, recordam que o Futebol Clube do Porto e o primeiro de Chelsea dele eram equipas bem mais ofensivas do que são as de agora. Eu pessoalmente tenho a minha opinião e posso-te dar depois, mas não queria influenciar também a tua resposta, portanto faço-te a primeira pergunta. O Mourinho mudou muito desde essa altura e desde a altura em que depois o encontraste outra vez no Chelsea? Do Chelsea não, porque o Mourinho, quando temos a falar em momentos diferentes, não muito do Porto para o Chelsea, mas depois, a posterior, em outros clubes, que ele depois continuou sempre a ganhar, mas com futebol, como as pessoas dizem, mais defensivo, mais retraído, enfim, que não se passava isso num Porto e num Chelsea. Mas para que isso aconteça, tem que ter jogadores para teres essa mentalidade atacante, como é que eu ia dizer, Mas para ver se eu entendi, tu então concordas que ele mudou um pouco a forma de jogar e que mudou a forma de encarar o jogo, é isso? Isto hoje em dia tudo mudou, não foi só ele. Eu acho que os métodos de trabalho, a maneira eu acho que o jogador também mudou em termos de preparação física, tática, tudo mudou. Obviamente tu tens que te adaptar aos jogadores que tens no plantel. Ele tinha jogadores no Porto consoante aquilo que ele queria transportar, que era uma equipa com um 4-3-3 na Liga e um 4-4-2 na Champions, com uma mentalidade vencedora, e a responsabilidade que tinha aí o Porto nesse momento era ganhar as provas internas e depois, a posterior, chegar o mais longe possível nas competições europeias. Isso também dá alguma direi, um relaxo, talvez mental, em termos de provas internacionais, porque não existe a tal responsabilidade de ganhar uma prova tão competente como é uma Champions League ou uma Taça UEFA. E ele tinha jogadores, para não fugir à pergunta, tinha jogadores que pudesse encaixar no seu sistema preferido, jogadores ambiciosos que também não tinham ganho nada nessa altura, com fome de vencer, com isso tudo. Depois, a posterior, quando ele vai para o Chelsea, também havia muitos jogadores com muita qualidade, mas que não tinham ganho nada. E então ele usou e abusou da sua comunicação, da sua prepotência em termos também de métodos de trabalho e incutir uma mentalidade ganhadora a esses jogadores, com que lhe permitia também, no contexto atual na Liga Inglesa, ser diferente dos outros até então. Eu relembro quando fui para o Chelsea depois, eu não gostei muito do futebol inglês naquela altura, porque havia mais passar bolas no ar do que propriamente a jogar. E nós, como tínhamos jogadores para que isso acontecesse, jogar futebol mais apoiado, com mais qualidade e um futebol mais bonito e alegre, porque fazíamos muitos golos. Obviamente a diferença, e tu vais ver, pontual, foi muito grande no segundo classificado e no terceiro, quando o Mourinho teve no Porto e quando teve no Chelsea, porque tinha jogadores realmente que faziam essa diferença. Tinha extremos bastante rápidos, tinhas um ponta-lança tipo o Drogba, que era batalhador, mas ao mesmo tempo dava para jogar fixo, como dava para jogar móvel também. Tinhas um meio campo em diferentes situações em que o Lampard podia jogar a 6, como o SM poderia jogar a 8, o Makelele nem tanto jogar a 8, mas fazia ali um 6 fixo, mas com já um 6 moderno, um 6 com muita qualidade de passe, em que a bola chegava a ele já sabia onde é que havia de pôr, jogava a 2 toques e o futebol, quando te disse que era rápido e objetivo, é exatamente isso que se passa hoje em dia, mas aquele Chelsea já tinha isso e nós também tínhamos isso. Temporalizar o jogo, de certa forma, numa inteligência de cada jogador, isto era fantástico. Quando ele depois vai para uma realidade diferente, para outros campeonatos, com jogadores diferentes, obviamente também, e ele próprio, quizá, não sei, optou por
por ir à realidade e ao encontro daquilo que tinha em mãos, que é por vezes isso que faz a diferença. Tu não podes seguir uma linha, tu tens o teu sistema de jogo, a tua forma de trabalhar, mas obviamente se tens jogadores que não correspondem exatamente a esse perfil ou aquilo que tu gostas, tens que fazer, a inteligência vem daí, tens que fazer diferente. Nem sempre correu bem, nos últimos anos não tem acontecido aquilo que ele mais gostaria, que era juntar isso tudo, porque a mentalidade também é outra, e eu acho que já referi isso várias vezes, que ele também tinha que se reinventar nessa forma de pensar do jogador atual, que é diferente, os métodos de trabalho também são diferentes, e ele obviamente, como estava e continua, no meu ponto de vista, à frente dos demais, também tinha que se adaptar e tinha não me querendo repetir, reinventar também naquilo que era o mais importante para o momento atual. Só que também há outros treinadores com qualidade, há outros jogadores também em outras equipas com qualidade também que não lhe permite fazer essa diferença que existia há uns anos atrás. Eu aqui quero fazer sobretudo perguntas, mas deixa-me também partilhar um bocadinho aquilo que penso sobre o assunto, até por aquilo que estou a ver da vossa equipa de 2003-2004, e eu vinha ouvindo que esse Futebol Clube do Porto era uma equipa muito ofensiva comparativamente a estas novas equipas do Mourinho, às últimas, que são de facto equipas mais pragmáticas, e eu até discordo um pouco, ou seja, eu acho que vocês eram uma equipa muito completa, muito equilibrada, mas ideologicamente não era uma equipa ultra ofensiva, era uma equipa completa e sabia defender, sabia atacar, sabia jogar os diferentes momentos do jogo. E a leitura que eu faço, não sei se correto ou não, é que o Mourinho de facto trouxe coisas para o futebol que os outros ainda não faziam, a periodização tática, a forma como trabalhavam com todos os fatores integrados, falaste do físico, mas certamente técnico-tático, tudo integrado em simultâneo, da forma como analisavam o adversário, que se calhar hoje já se analisa, mas na altura não se analisava com tanto detalhe como ele fazia, e aquele próprio jogo equilibrado dele, muito competente, que vocês tinham com isso em bola. Eu acho que foi um bocadinho por aí que o José Mourinho acabou por ter tanto um sucesso tão abrupto e um sucesso tão vincado, só que entretanto o futebol evoluiu muito e os outros treinadores também já adotaram princípios semelhantes a nível de métodos de treino, os outros treinadores também já analisam o adversário como ele se calhar analisa, e o futebol mudou muito e foi daí que ele perdeu um pouco de impacto, ou seja, não foi propriamente o José Mourinho, na minha forma de ver as coisas, que mudou muito nos últimos 15 anos, foi sobretudo o contexto e os outros que mudaram. Os outros é que melhoraram muito relativamente àquilo que faziam na altura. Sim, sabes, nós treinávamos também muito para o futebol. Nós tínhamos um futebol muito envolvente, muito atrativo, rápido e objetivo, mas ao mesmo tempo também sabíamos contemporar os momentos essenciais do jogo, porque tínhamos jogadores também para o fazer. Lá está, quando tens jogadores com essas características, com essa polivalência também em termos de disposição para trabalhar esses métodos que tu agora acabaste de referir, obviamente torna-se tudo mais fácil. Isso também vem muito daquilo que o jogador também queira ou não fazer. Eu acho que o Mourinho, sim, marcou e continua a marcar e vai marcar de certeza absoluta uma década em termos de treinadores, mas obviamente isto melhorou tudo. Melhorou em termos de condições de trabalho, de regime alimentar, a forma como os treinadores hoje em dia têm que trabalhar e se preparar para um jogo. O Mourinho já o fazia com esse aspecto que eu te disse, já tinha scouting, nós já tínhamos scouting nessa altura, obviamente diferente do que agora. Os clubes, os jogadores hoje em dia, antigamente, o pós-jogo, íamos ver uma cerveja, hoje em dia o jogador mete-se numa banheira cheia de gelo a uma temperaturas negativas, enfim, isto tudo mudou, por isso é que só um pouco ir ao encontro daquilo que os jogadores para si. Hoje em dia o futebol havia muito mais, acho eu, mais espaço do que há hoje em dia. O jogador hoje em dia tem
pensar em frações de segundo muito rápido para já não há aqueles dribles, existe, mas em curto espaço não deixam pensar, enfim, isto está tudo mudado. O futebol antigamente é um pouco mais, não direi mais lento, mas era diferente, tinhas que pensar de outra forma. Aqui tens que pensar em frações de milésimos de segundos para fazer a diferença. E eu acho que o Mourinho sabe exatamente aquilo que quer, sabe o que precisa, mas obviamente tem que ter jogadores para que isso aconteça. Isso não tem jogadores, porque hoje em dia isto é um negócio. O clube contrata, é que dispõe e predispõe de todas as situações. O treinador, por vezes, tem moral para dizer, porque ele já ganhou tudo aquilo que havia para ganhar, para escolher determinados jogadores, mas se o clube não quiser ou se não tiver condições, não o contrata. Isto é muito difícil. Eu digo isso porque não se pode fazer essas comparações de uma equipa do Porto com as outras, porque o Porto não foi em termos de investimento que ganhou as competições europeias, foi um conjunto de situações em que fizeram para que isso acontecesse. Essa cumplicidade que eu te disse, a qualidade, obviamente, que é o mais importante, mas depois tem outras situações em que fizeram que a equipa fosse mais forte e o investimento era nulo, foi mais em termos de mental, ganhar, porque o Porto nessa altura também, não esquecendo que vinha de um período negativo e depois aquela ambição que cada jogador que tinha nessa altura transportava para outras. Não tem nada a ver com o jogador, quando o Mourinho vai para o Real Madrid, onde o jogador praticamente já tem, a nível financeiro, uma vida estável, onde tem títulos, e aqui lá está, se o chip não muda em determinadas situações, em que quando tens uma personalidade forte e queres encarar esses jogadores também com o mesmo nível, e eles respondem à letra porque também ganharam essa moral com provas dadas no campo, com títulos, enfim, e aí tu também tens que saber lidar com essas situações de forma mais realista, porque por vezes, como se diz, engolir alguns sapos que tu antigamente não engolias. Tens que ir ao encontro também daquilo que o jogador quer, porque o treinador depende muito do jogador. Obviamente que há jogadores que dependem do treinador, mas eu vejo mais isso: se os jogadores não quiserem, o treinador nunca vai ser feliz. Se o treinador quiser, pode fazer 1 ou 2 jogadores, ou 3 ou 4, mas se 11 ou 24 quiserem, fazem um treinador muito mais treinador do que aquilo que é. Por isso, sim, eu concordo. Em termos de comunicação é muito importante. Eu toco muito a comunicação porque é isso com que mexe com o subconsciente do jogador a todos os níveis. Eu concordo muito, acho que além, não só a comunicação, mas a própria liderança, porque acredito também em vários tipos de liderança. Há lideranças, naturalmente a parte da comunicação é essencial na relação e na liderança, mas de facto a forma como o jogador mudou nos últimos 15, 20 anos acabou por ser significativo na forma como se gera balneários, e acho que esse também tem sido um ponto que o Mourinho antes era soberbo, era claramente, se não o melhor, fazia parte desse lote. Se calhar agora, face à mudança dos jogadores, ele também se mudou um bocadinho aí, e o Mourinho, pelo menos parece-me a mim, ainda não conseguiu ter o mesmo tipo de impacto junto desta nova geração de jogadores como tinha na do Jorge Costa, Vítor Bahia, etc. Falando daquela equipa, porque é para isso que nós cá estamos, de 2003, 2004, qual é que era o teu papel concreto? O que é que era mais vezes pedido a ti, médio centro, box, como muitas vezes dizemos? O que é que era pedido a ti naquela equipa do Futebol Clube do Porto que ganhou a Liga dos Campeões? Eu era, como referiste, eu era um médio, um box do box, como diz ele aí, nos tempos humildes, em que tinha as características, porque isto vem da ambição de atacar, em gostar de atacar, porque quando se diz box to box, obviamente tem que ter golo. Eu tinha chegada, com alguma facilidade também de ter a possibilidade
de me libertar e para chegar a zonas de finalização, que eu gostava, porque também tinha remate, mas ao mesmo tempo, como também, com o meu caráter e personalidade, não gostava de perder, também como ele diz aí, também acelerava para ocupar posições defensivas. Então, lá está. Eu aprendi a jogar a 6 e a jogar a 10, mas era um 8, só podia ser um 8. E aquilo que eu me pedia é exatamente isso, era fazer o elo ligação entre o ataque e a defesa, porque, modéstia à parte, tinha qualidade de passo, porque era um jogador que jogava simples, eu nunca fui um jogador de fintar 3, 4, 5, isso era para o Deco. Eu era mais um jogador em que transportava o jogo de forma simples e rápida, para desbloquear às vezes aquilo que estava afunilado no lado direito, para desbloquear, para levar a bola para o lado esquerdo, com uma certa qualidade de passo longo ou mesmo de passo curto, mas em termos de rapidez mental. E era mais isso, em termos também. Depois havia uma complexidade, que é aquilo que eu te expliquei, nos 3 jogadores no meio, já sabíamos praticamente os movimentos uns dos outros, as compensações que existia, se o Deco fosse para a frente, se eu fosse para zonas de finalização, o Deco fazia a minha posição, se o Costinha desbloqueasse um pouco, isso era raro, mas se acontecesse levar a bola a ultrapassar a minha zona, eu recuava para 6, isso tem que haver, isso é trabalho também, mas mais até às vezes dos próprios jogadores que estão dentro do campo. E a minha função era exatamente essa, era, enfim, o que é que eu ia dizer mais sobre isso? Tu jogavas com o Deco e com o Costinha. Na Liga dos Campeões jogaram mais vezes em 4-4-2, mas vocês os 3 eram indiscutíveis. O Costinha um médio sobretudo de equilíbrios, um médio mais defensivo. O Deco era o oposto, era um médio sobretudo ofensivo, que claro também ajudava defensivamente, mas era sobretudo com bola que fazia diferença. E tu eras o jogador que fazia a tal ligação. E a minha pergunta é se tu achas que... eu acho, por exemplo, que jogadores mais parecidos se entendem melhor. Ou seja, jogadores semelhantes acabam por perceber-se melhor e complementar-se melhor. Mas nesse Futebol Clube do Porto era o oposto. Ou seja, vocês eram todos muito diferentes, mas as vossas diferentes complementavam-se uns aos outros. Aquilo que um tinha, o outro não tinha e vice-versa. Tu achas que funciona melhor assim, como vocês jogavam, com jogadores de perfil diferente no meio-campo? Ou tu achas que, tendencialmente, as coisas correm melhor quando colocas médios mais parecidos, como, por exemplo, aquele Super Barcelona do Guardiola, que tinha o Xavi e o Iniesta, que eram jogadores muito semelhantes e que se complementavam por serem muito semelhantes. Eles entendiam-se perfeitamente um ao outro. Olha, pode dar as duas coisas, portanto nós assim... eu acho que isso é demonstrativo que os jogadores, acima de tudo, têm que ser inteligentes. Não há nenhum jogador tão bom como todos juntos. Isso em termos global, em termos no geral, eu acho que é mais isso. Eu acho que um complemento que existia para essas situações, eu sabia os meus defeitos, sabia os defeitos dos meus colegas. Isso percebíamos com muita comunicação e também nos treinos, sabíamos realmente qual eram os nossos defeitos e as nossas virtudes. Esconder isso dentro do campo, as fragilidades que poderíamos ter, juntamente com aquilo que o outro jogador poderia te salvar, digamos assim. Se eu não era um jogador de fintar 4 ou 5, eu tinha que fazer exatamente... esse jogador não podia passar a bola quando eu tivesse com 3 defesas, enfim, o Coutinho não poderia fintar 2 ou 3 ou fazer um passo longo porque não era dele. O Deco também não podia defender tanto e buscar a bola tanto atrás, podia perder e para recuperá-la era um pouco difícil porque não é das características dele, mesmo assim era um 10 à moda, era um 10, como eu costumo dizer, à moda antiga, que defendia bastante e era uma ajuda brutal para nós, porque era um dos homens a pressionar em primeiro lugar, por isso...
Vocês eram uma equipa, pelo menos passava isso para fora, que era sempre muito serena, muito confiante, muito focada. O próprio José Mourinho transmitia essa serenidade no banco de suplentes. E ele, lembro-me, na conferência de imprensa, antes do jogo em Manchester, foi à conferência e disse aos jornalistas ingleses: vocês estão todos muito nervosos, mas nós estamos super calmos, tranquilos, descontraídos, e por isso trouxe aqui o mais descontraído de nós todos, que era o Carlos Alberto. E aquilo que te pergunto é se essa serenidade e essa segurança era mais para fora, para passarem uma mensagem, ou se vocês se sentiam assim mesmo calmos e confiantes. Não, nós sentíamos calmos e confiantes, lá está, era uma competição que poderíamos ser o outsider, porque aquilo, quando tu apanhas um grupo, não sei se vais falar nisso depois, quando apanhas um grupo muito competente, um grupo até complicado do meu ponto de vista, e não começámos muito bem, tivemos logo tivemos um empate e uma derrota logo nos 2 primeiros jogos na Champions, depois começámos a ganhar, tivemos 2 jogos com Marselha, fora em casa ganhámos, a Partizan em casa ganhámos, pronto, e as coisas aconteceram, e isso foi na fase de grupos, depois no night, chega ao night e lá está, o jogo que fizemos em casa também deu-nos essa confiança que poderíamos trazer um resultado excelente, obviamente difícil, porque estamos a falar no United, eu até apontei aqui os jogadores do United na altura, com Barthez, Ferdinand, Paul Scholes, Roy Keane, Giggs, Ronaldo, enfim, e sabíamos que iria ser difícil num estádio fantástico e também difícil de ganhar, por todos esses ingredientes, não só pela qualidade individual dos jogadores, mas também por ser um clube, um dos melhores clubes do mundo, e sabíamos que eles nessa altura eram uma equipa que não perdiam tanto ou muito. Por isso, só que a confiança que o Mourinho nos deu, e nós, repara, não começámos muito bem o jogo na primeira parte, algo nervosos, intranquilos até, e eles chegam no intervalo e disse: se nós não tivermos bola, nós não ganhamos o jogo. Eu só quero que vocês tenham bola, e tenham paciência em circular a bola. E foi exatamente isso que nos aconteceu. Nós estávamos, quando tínhamos a bola, éramos muito precipitados até na forma de passar e de controlar, porque eles depois fazem um gol também algo cedo e aí mexeu um pouco emocionalmente com a equipa, mas a tranquilidade com que ele disse isso ao intervalo e a forma como ele falou, porque às vezes ao falar, outras vezes é tu olhares nos olhos e perceber exatamente o que é que o treinador está confiante que isso possa acontecer, porque há muitos treinadores, e eu já lidei com muitos, em que falam só por falar e tu estás a olhar e ele não está convicto naquilo que está a dizer. O jogador vai muito atrás da mensagem do treinador, e o Mourinho é exímio nessa situação. Tu tens que acreditar naquilo que ele está a dizer, porque ele tem essa confiança que ele transporta nele próprio, passa para os jogadores, como te disse há pouco. E no intervalo desse jogo, ele disse exatamente isso: se nós tivermos bola, nós vamos passar esta eliminatória. E foi exatamente isso que aconteceu. Se fizeres uma análise, que eu sei que tu gostas de fazer isso, da posse de bola que tivemos na primeira parte para a segunda, e vais ter as conclusões. Eu não fiz esse exercício, até posso me estar enganado, mas tenho a noção que tivemos muito mais bola do que tivemos na primeira parte, e isso fez toda a diferença. No segundo jogo com o Manchester United? No segundo jogo, porque no primeiro controlámos praticamente o jogo todo no Estádio do Dragão. Fizemos um grande jogo, e no segundo jogo em Manchester foi complicado na altura, nos primeiros minutos, eles fazem o gol, como te disse, porque nós entramos muito intranquilos, algo inseguros também, o gol mexeu, mas depois no intervalo o Mourinho disse que estava desejoso que chegasse o intervalo para tranquilizar, porque nós tínhamos qualidade mais suficiente de ultrapassar este adversário, mas se tivéssemos, repito, mais bola e tranquilidade no passe para chegarmos ao golo. E chegámos ao golo até de uma forma caricata, quando digo caricata é de uma forma que não esperávamos, que era uma bola parada. Quando é que começaste a sentir, espera lá que nós podemos mesmo ganhar isto? Acredito que no início não vos passasse pela cabeça, não é?
Não, jogo a jogo, sabes, nós tivemos o Real Madrid, não esquecendo, o nosso grupo e o Marselha. As pessoas pensam que o Marselha não tinha uma equipa. Não, era complicadíssimo de jogar então em Marselha, era muito mais complicado. Não era, obviamente, o Marselha já há uns anos a esta parte, mas era o Marselha muito competente e com qualidade e com uma dinâmica de jogo bastante forte, eram rápidos, agressivos e muito complicado de jogar em Marselha. E mesmo em Belgrado, com o Partizan, ambiente Eu acho que esse difícil. foi, eu acho que esse foi o nosso pior jogo em toda a caminhada que fizemos. Não foi um jogo muito, muito bom da nossa parte. Empatámos 1-1, penso eu, Sim, 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 nesse sim. jogo e não foi um jogo muito bem conseguido. Viemos depois a melhorar, mas lá está, apanhas os Galácticos em casa com toda a sua qualidade, com jogadores habituados a jogar Champions League ano após ano, e há de reparar que a nossa equipa não tinha essa experiência de Champions, eram poucos jogadores naquela altura que estavam habituados a grandes papos. Obviamente que tínhamos uma experiência de Taça UEFA, na qual nos deu alguma bagagem, mas a Taça UEFA para uma Champions não tem algumas semelhanças, mas não é igual. Como era jogar contra esse Real Madrid dos Galácticos? Vocês entraram no Estádio das Antas no primeiro jogo, muito bem, marcaram o primeiro e os primeiros 25 minutos eu achei realmente bons. Depois o Real Madrid faz o golo na única oportunidade que tem até então e vira o jogo um bocadinho porque o golo mudou um pouco o jogo e até virou para 2-1 ainda na primeira parte, mas aqueles primeiros 25 minutos foram mesmo muito bons. Como é que era jogar contra uma equipa contra Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto Carlos, entre Foi outros? intenso, foi um jogo intenso, esses minutos sim, mas foi de muita correria, nem sempre muito bem jogado, acho assim, eu falo para mim, não foi, é assim, e depois lá está, aquele respeito, talvez, muito respeito que tivemos nessa altura também pela equipa do Real Madrid, não nos permitiu desenvolver um futebol como nós gostaríamos de desenvolver. Referiste esses nomes, eu recordo-me que nunca tinha visto, era o Deco que trabalhava comigo, que para mim é um dos melhores jogadores, foi um dos melhores jogadores do mundo, mas o Zidane, para mim, nesse jogo, ele recuperava a bola vinda parecia era uma luva, digamos assim, aquilo, enfim, e estar ali de perto, isso tem envolvência, tem obviamente que a cabeça pode mexer um pouco, estás a jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, talvez quase todos eles nas suas posições eram os melhores jogadores do mundo, por isso o Figo, o Ronaldo, como disseste, Roberto Carlos, enfim, não é fácil, aí tens que estar concentrado ao máximo porque numa Champions e a jogares contra grandes jogadores dos melhores do mundo, não podes facilitar e não podes errar, são pormenores que tens que estar sempre ligado ao jogo para não poderes ser ultrapassado em tudo, não é? Mas acho que aí ficámos em 2 jogos, lá está, ficámos com um ponto, sabendo que um ponto fora é importante, mas tínhamos que ganhar os 2 jogos que aí vinham, que era o Marseille, e era complicado. Por isso eu acho que o jogo que nos deu aquele clique que podíamos passar na primeira fase de grupos para depois entrarmos com outra confiança nos oitavos e por aí fora, foi o jogo de Marselha, fora que nos deu essa vitória e depois em casa também. Ganhamos fora 3-2, em casa 1-0, penso eu. Sim. Sim, sim, sei que ganharam e fiz esse jogo agora mesmo há poucos dias, mas sim, julgo que foram esses os resultados. O jogo em Marselha foi particularmente difícil na primeira parte, eles tinham o Drogba lá na frente e o Exatamente. Midou, um egípcio que na altura estava a aparecer, Ponta mas de também lança, tinha sim. muita qualidade contra nós. Tu acabaste por falhar o segundo jogo no Bernabéu por acumulação de cartões por suspensão. E tu, esse cartão amarelo que tu viste contra o Partizan foi estratégico. O José Mourinho pediu-te para ver esse cartão. Sim, nós não, às vezes até nem era o Mister que pedia, às vezes éramos nós que sabíamos que
se aquele jogo não era importante, porque, repara, mesmo se ganhássemos, não ficávamos à Não, frente mas sabes, se calhar do Real Madrid. tu não viste o jogo na televisão, se calhar depois não sei. Mas na televisão apanha-se perfeitamente o Mourinho a falar contigo e tu até te rires e percebe-se perfeitamente Sim, que. eu ia responder às vezes ao jogador que, já sabendo isso, faz exatamente essa situação. Neste caso foi uma conversa mútua em que eu tentei várias vezes, eu recordo-me que o árbitro até era forte, penso, e eu tentei de várias formas e não conseguia, e depois lá conseguiu o amarelo, porque esse jogo contra o Real Madrid não era importante, porque ficámos em segundo lugar no grupo com 11 pontos, eles ficaram com 14 pontos. Por isso não valia a pena ir para Madrid, e o Mourinho gostava de descansar alguns jogadores que tinham mais jogos nas pernas, se assim se pode dizer, e eu era um jogador que praticamente jogava quase sempre, e tivemos essa conversa mútua, que era importante descansar este jogo, para não acumular mais minutos nas pernas, podia fazer falta para outros jogos. O Jorge Costa estava com dificuldades em ver o cartão. Ele foi, foi bater um pontapé de baliza, o árbitro foi lá, disse que não lhe ia dar o cartão, ele encostou-se ao poste e Era o nesse Jorge Costa, momento. o Paulo Ferreira e eu, penso Não, não, eu. era o Costinha. Era o Era o Paulo, Costinha, tu, o eram Costinha três, e o Jorge Costa, era. então era isso. Eu, por acaso, foi mais dos três, foi Tu o foste mais o mais rápido, fácil, foi. o mais rápido e o mais fácil de ver o amarelo. O Jorge foi muito difícil, fez várias manobras, só faltou ir à casa de banho ao balneário e voltar, porque não foi assim tão fácil. E o Coxinha a mesma coisa, e eu por acaso, foi uma questão de segundos, foi fazer uma falta e não marcar a falta no momento certo com o árbitro. Acho que foi assim que o Não, árbitro. foi um bocadinho mais feio do que isso, mas eu acho que o teu adversário compreendeu e não levou a mal. Tu chutaste uma bola contra um adversário, Manis. Então isso foi na Champions League, exatamente, é aquilo que estamos a falar. Há outra na Taça UEFA, que foi essa, que eu demorei muito tempo a marcar uma falta, e o árbitro deu-me logo amarelo, também no mesmo sentido, mas neste, pronto, já não me recordava se Foi tinha assim. sido assim. Tu depois, quando terminaste carreira, chegaste a ter algumas experiências no treino como adjunto no Passos de Ferreira e na Académica, com o Costinha. Não deste sequência a essa carreira como treinador, porquê? Não, foi por uma opção. Foi por uma opção. Eu acho que todos nós temos que saber aquilo que queremos e com quem queremos. Por isso, eu era a ligação entre o jogador e o treinador. A minha função era passar a experiência mais de balneário até para o jogador, porque o conhecimento que eu tinha em termos de balneário é muito forte. Faltava-me o resto em termos de trabalho de campo. E que não tinha feito, e o pouco tempo que tive como adjunto permitiu-me pensar de outra forma. Talvez, não sei se foi com a pessoa certa, talvez eu próprio não quis, porque não pensei que não era exatamente isso, porque tu, para seres treinador, independentemente de ser adjunto ao principal, tens que pensar futebol 24 horas, tens que pôr a tua vida pessoal de parte em prol de uma equipa de futebol, e eu não queria isso para mim nessa altura. Agora continuo a não querer, é uma opção. Nós temos que saber quais são as nossas vocações. Eu, por acaso, gostava de ser adjunto, porque o feedback que eu tive dos jogadores, tanto no Passos de Ferreira como na Académica, foi bastante positivo. Como costumo dizer, eu tinha os jogadores na mão no sentido da minha verdade e na minha honestidade, acima de tudo, e também pelo conhecimento que eu tinha na bagagem, que me transportou para levar para muitos deles, porque lidar com um jogador não é o mesmo que lidar com 24. Tu sabes que cada um tem a sua personalidade e o seu caráter, e tu tens que diferenciar exatamente essas situações. Não querendo ser um psicólogo, mas ao mesmo tempo tens que receber e dar, e saber exatamente aquilo que estás a fazer. Mas
lá está, as coisas como também não correram tão bem para a equipa, no geral, o meu não quis depois aprofundar por causa disso mesmo. Talvez não tive com quem eu se calhar merecia e com quem pudesse aprender muito mais, e que me incentivasse e desse-me também a motivação ideal para seguir exatamente esse caminho. Se eu tivesse talvez com outra pessoa, provavelmente que me desse essa capacidade também de mostrar não só aquilo que eu gostava, mas pudesse também fazer outras situações que me permitissem ser mais feliz naquilo que estava a fazer. Mas é algo que excluís para o futuro? Porventura vir a treinar como principal ou adjunto ou o que quer que seja? Não, eu provavelmente fui precipitado na decisão e no momento e no tempo. Obviamente que agora, com o conhecimento que tenho agora, não é nem de perto nem de longe aquele que tinha na altura. Nós também temos que reconhecer exatamente isso mesmo. Não direi que não estava preparado, porque não era eu o principal e ao mesmo tempo também não era eu que fazia. Falávamos um pouco de tudo, mas não era eu concretamente que fazia os sistemas de treino. Enfim, eu era mais aquela, como te disse, a ligação em termos de treinador para jogador. Em termos de que houvesse uma confiança, uma cumplicidade e também uma comunicação mais fácil e mais real para transportar para ambas as partes. E senti-me respeitado acima de tudo, muito respeitado, muito acarinhado nessa função e gostei bastante dessa experiência. Agora, obviamente, não vou excluir essa possibilidade, porque com o conhecimento que tenho agora, com o estudo que também tenho vindo a fazer, também o Canal 11 que me permite também aprender com todos vocês e que tenha também outra visão das coisas em termos de campo propriamente dito, me leva a crer que tenha já essa bagagem mais que suficiente para encarar um projeto de uma dimensão diferente e com uma pessoa totalmente diferente. Manis, daqui a uns anos, quando eu tiver um outro estatuto, trabalhamos juntos e vamos aí ter muito sucesso. Olha, nunca sabe. Muito obrigado por teres aceitado estar aqui comigo e com quem nos está a ver no 11 Médios. É sempre um prazer ouvir alguém com a tua experiência a falar do jogo, que é aquilo que nós todos gostamos, mais do que as outras coisas que andam à volta do futebol, é falar do jogo, falar daquilo do treino, daquilo que se faz. E hoje foi mais um dia desses para nós aqui no 11 Médios, hoje com o Manis. Já sabe, já anunciamos também, vamos ter Jorge Costa, vamos ter Vítor Bahia, vamos ter uma análise da minha parte àquilo que foi a equipa de 2003-2004 do Futebol Clube do Porto na Champions League, que conseguiu ganhar essa Liga dos Campeões, portanto continuo connosco com 11 Médios. Muito obrigado, Manis, mais uma vez Obrigado, um abraço. pela tua presença e muito boa tarde a todos aqueles que nos seguem.